A paz do Senhor, meus irmãos, é motivo de muita alegria estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E nessa tarde eu tenho certeza que o Senhor vai nos acrescentar, vai nos encher da sua presença, porque Ele é um Deus fiel, que viu o nosso esforço e a nossa dedicação em estar aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Desde já eu agradeço a oportunidade que mais uma vez nos é concedida através da direção da Escola Dominical, dos nossos pastores. De fato, para mim é um momento muito honroso. E eu já convido você a orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos direcione nesse momento. Amém? Vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, gratos, Senhor, porque o Senhor nos possibilitou esse momento. Jesus, nós entendemos que Tu és o nosso pastor e que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. É exatamente por isso que estamos aqui, porque nós necessitamos ser apacentados, aprender mais de Ti. Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai, que cada palavra, Senhor, proferida não seja nenhuma humana, mas que todas as palavras venham do Teu Santo Espírito. Nos ensina nessa tarde, nos apacenta, nos enche da Tua presença, Espírito Santo de Deus, porque nós somos carentes e somos necessitados de Ti. Por tudo nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos estudar nessa tarde de domingo, a lição de número 4, que tem como título O Drama de Jó. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos a lição 2, estamos hoje na lição 4, e eu tenho certeza que nós estamos aprendendo muito com a revista desse trimestre. O texto áureo. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Se você não tiver a revistinha, você pode acompanhar toda a aula através da Bíblia, tá? Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Objetivo geral da lição: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Objetivos específicos: revelar de que forma as estratégias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar comigo, para quem não tem a revista, no livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 13 ao 22, e Jó, capítulo 2, dos versículos 6 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda estavam falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém. Continuando a leitura, Jó, capítulo 2, versículo do 6 ao 8. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sem dúvidas, é uma leitura muito conhecida por todos nós. Eu não tenho dúvidas de que é uma história que já te inspirou bastante, né? É uma das histórias mais lidas da Bíblia, uma das histórias mais conhecidas. Mas, meus irmãos, nessa tarde eu quero lhe convidar para fazermos diferente. Para não apenas lermos, não apenas acharmos a história bonita, né? Mas eu quero te convidar para se colocar no lugar de Jó, de alguns personagens também que nós vamos citar nesta tarde, tá? Porque o objetivo da lição, o objetivo da escola bíblica dominical é aprendermos, é aplicar essas lições em nossa vida e podermos sair daqui mais edificados e encorajados a prosseguir para o plano de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Amém? Na introdução, eu trouxe um lembrete, tá? Um lembrete de todas as aulas que nós tivemos até agora, principalmente a aula 2, que eu tive a oportunidade de ministrar. E eu quero lembrar a vocês de que Jó era um homem próspero, não era apenas rico, mas era um homem próspero, que não tinha o seu coração nas riquezas, que era bastante rico, mas que o seu coração estava em agradar ao Senhor, honrar o Senhor através de suas riquezas. Ele era um homem admirado por toda a população e ele tinha uma família extremamente estruturada. Nós estudamos isso, vimos isso. Porém, na lição de hoje, observem o desenho que eu fiz para você entender o que foi que aconteceu com Jó. Jó estava numa situação, que eu posso dizer alegoricamente através do gráfico, né? Em cima. Estava numa situação bem visto, né? Ele estava aplaudido, ele estava sendo realmente admirado por toda a sociedade. E de repente, de um homem próspero, de um homem admirável, de um homem de família estruturada, ele passou a ser um homem pobre, moribundo, sem filhos e um pecador revoltado e arrogante, segundo aos seus amigos, né? Segundo os seus amigos. Por quê? Exatamente, repentinamente foi um momento de provação que Jó passou. Então, amados irmãos, a gente percebe que de uma hora para outra Jó perdeu seus rebanhos foram roubados, seus empregados foram assassinados e os seus filhos foram mortos. De uma hora para outra, o cenário da vida de Jó mudou. Mas eu quero chamar a atenção nesse ponto da lição, tá? Para que nós venhamos a entender o que foi que de fato aconteceu com Jó. Jó estava passando sim por uma provação, mas em nada encontrava erro na conduta de Jó. Nós começamos a ler o livro de Jó e entendemos que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, reto e temente a Deus. Portanto, não se encontrava na história de Jó um erro. Não se encontrava, de fato ele era incorruptível diante de Deus e dos homens. Era um homem a quem nós poderíamos seguir, ter como exemplo. E mesmo assim,
Inclusive, foram essas características que chamou a atenção do Senhor para permitir sobre Jó uma provação, permitida e autorizada pelo Senhor. Jó passou por uma provação sem ter nenhum motivo de erros, de pecado, para que merecesse passar pela aprovação. Ele precisava passar pela aprovação para ser aprovado. E essa aprovação foi permitida pelo Senhor. Amém? Exatamente nesse ponto eu quero fazer uma grande observação, para que você entenda e para que a gente possa aprofundar a lição. Provação é diferente das consequências das nossas escolhas, tá? As provações, elas são diferentes das consequências das nossas escolhas. Às vezes, nós tomamos decisões erradas em nossa vida. Tomamos escolhas erradas. A nossa vida é feita de escolhas. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho que queremos andar, as pessoas que queremos nos relacionar, os negócios que queremos fechar. Passamos o dia fazendo escolhas, como administrar melhor o nosso tempo. Em todas essas escolhas, nós vamos ter consequências. Se forem escolhas boas, serão consequências positivas. Se forem más escolhas, serão consequências negativas. E quando nós passamos por consequências negativas, devido às escolhas erradas que tomamos, isso não quer dizer que estamos passando por provação, não. Isso são consequências de nossas escolhas erradas. E muitas vezes consequências dos nossos próprios pecados. Isso não tem nada a ver com provação, tá certo? É o primeiro passo, porque eu quero chamar atenção para isso, porque eu te convidei a se colocar no lugar de Jó, de alguns personagens que eu vou colocar durante a aula. Mas, com relação ao que você pode estar passando agora, eu também gostaria que nós, você e eu, fizéssemos uma análise, né, sobre a realidade de vida que estamos passando agora e como nós podemos nos encaixar. Porque dessa forma, olhando de fato para o que nós estamos passando, nós vamos sim poder começar a acertar. Amém? Detalhe, como foi que Jó reagiu? É a grande pergunta que eu quero fazer nessa noite, tá? Como foi que Jó reagiu? Como foi que Jó reagiu a essa mudança de quadro, a essa mudança de vida inesperada, porque ele não estava esperando. Tudo estava correndo muitíssimo bem, ele continuava trabalhando arduamente, ele continuava sendo coerente com seus negócios, ele continuava adorando ao Senhor, ele continuava cuidando de sua família e de repente o quadro virou. De repente ele passou a ser um pobre moribundo sem filhos e um pecador revoltado e arrogante aos olhos de seus amigos, né? E como foi que Jó reagiu? É exatamente nessa pergunta que eu faço a minha primeira reflexão profunda da lição. A forma que nós reagimos às adversidades pelas quais passamos fala muito do relacionamento que temos com o nosso Deus. Fala muito do Deus que nós servimos. Do tipo de relacionamento que você desenvolveu. Se é um relacionamento profundo, se é um relacionamento raso, se nós não temos relacionamentos com o Senhor. Da forma que nós reagimos o dia mau. Que virá. Inclusive o Senhor nos advertiu que o dia mau virá. E a forma como nós reagimos a esse dia mau fala muito do tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. E a primeira pergunta, como Jó reagiu? Nós sabemos que Jó, em momento algum, ele pecou contra o Senhor. Ele temeu ao Senhor todos os momentos da sua provação. Nós já conhecemos a história e nós vamos entender, na verdade, as reações de Jó. Por que Jó reagiu de determinada forma, diante de tantas adversidades? E será que nós reagiríamos da mesma forma? Como nós estamos reagindo ao que está acontecendo conosco nesses dias?
Qual é o nosso comportamento? O que nós podemos escrever de nós mesmos diante de tudo que estamos passando? É exatamente isso, é exatamente dessa forma que eu quero levar a lição. Amém? Reflexão de 2 pontos, de 2 versículos. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O primeiro conforto que eu quero trazer nessa noite, né? Nós vamos sim passar por dias maus. Nós vamos passar por aflição. O próprio Jesus nos advertiu, porque afinal de contas aqui nós estamos como peregrinos. Nós estamos de passagem. Esse não é o nosso lar, né? Então aqui nós vamos passar por aflição sim. Mas aí Jesus falou, olha, mas em mim tenhais paz, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Te anima, porque eu venci o mundo. E quando ele fala de paz, quando Jesus está falando de paz aqui, ele está dizendo, mesmo que você passe por aflição, mesmo que esteja difícil, mesmo que o mar esteja revolto, não esqueça, eu estou no barco. Eu comando todas as coisas. Todas as coisas só vão acontecer com a minha permissão. Nós não podemos perder o foco daquilo que traz esperança ao nosso coração, que são as palavras do Senhor. O Senhor falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E também falou, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha paz, a paz que só o Senhor dá. E que paz é essa? Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. O que é que Paulo está falando aqui? É que as pessoas não vão entender. Vai transcender, vai exceder o entendimento humano, porque vão nos ver passando por aflição, vão nos ver passando por dias maus, e mesmo assim, nós teremos paz. A paz que vem do Senhor, porque estamos no Senhor e porque temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E esses somos nós. Nós temos a certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E mesmo em meio à tribulação, nós entendemos que o Senhor está permitindo todas as coisas. E que, no final, tudo dará certo. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Essa é a paz que transcende todo o entendimento. Era a paz que Jó tinha. E as pessoas não entendiam. Não entendiam como ele poderia comportar-se de forma tão fiel, tão leal, adorando ao Senhor em meio a uma... Não era só uma crise, gente, era uma tragédia. Nós estamos falando aqui de uma tragédia, né? E mesmo assim, ele estava inabalável com relação à sua fé e com relação à sua adoração ao Senhor, ao seu relacionamento com o Senhor. E essa paz que transcende todo o entendimento é a paz que Jesus Cristo nos convida a buscar. E nós só vamos ter essa paz quando nos relacionarmos com o Senhor, quando passarmos a ter experiências com o Senhor, dia após dia, né? De glória em glória. Aí nós vamos entender que independente das coisas que estão acontecendo, o Senhor está no controle. Amém? Ponto 1. Tragédia de natureza econômica, né? É a primeira tragédia que a revista traz para nós analisarmos, que Jó passou pela tragédia de natureza econômica. E no ponto 1, antes de falar da tragédia, para que nós entendamos o tamanho desse acontecimento, o ponto 1 nos lembra que Jó tinha sucesso na esfera comercial. Jó capítulo 1, versículo 3, a parte B, diz, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Ou seja, era o maior de todos de sua região. Era o maior em bens, em reconhecimento. Nós, inclusive, estudamos aprofundadamente sobre isso, né? Então, as principais atividades de Jó
era o comércio e a atividade do campo, as ovelhas, que fornecia lã para a produção têxtil, camelo e jumentas a serviço de transporte de carga. Meus irmãos, só olhando esse panorama, a gente sabe que não está falando de uma pequena empresa. A gente está falando de uma empresa complexa, né? Com processos e pessoas. E uma empresa grande, uma empresa de grande porte. É por isso que existem alguns historiadores que comparam a administração de Jó, os bens de Jó, com grandes empresários contemporâneos. Existem algumas comparações que, de fato, ele era um grande homem, ele era um grande empresário. E que os negócios dele não se resumiam em nada pequeno. Era bem complexo e ele dava, sim, conta, né, de toda essa administração. De pessoas, de processo, de tempo, de família. Esse era Jó, muito parecido comigo e com você. Amém? Um homem organizado financeiramente. Sem dúvida, gente. Ele era um homem organizado financeiramente. Uma pergunta. Como foi que Jó chegou nesse ponto de ser um homem reconhecido em sua nação como o maior entre todos os homens, um homem que administrava tantos bens, um homem que tinha milhares de empregados e que fazia disso de forma tão bem, né? Tão perfeita, tão harmônica, naquela época, né? Sem tecnologia e tudo de forma muito harmônica. Como ele conseguiu chegar nesse ponto de riquezas? Meus amados irmãos, não existe segredo, deixa eu te falar. Não existe segredo. Muito trabalho. Com certeza ele foi um homem que trabalhou muito, que conseguiu tudo o que ele tinha aqui através da bênção do Senhor, que lhe deu a capacidade de trabalhar e transformar esse trabalho nesses bens. Muito trabalho e muita organização financeira. Ou seja, tudo aquilo que Deus colocou nas mãos de Jó, ele administrou muito bem. Ele foi um bom mordomo. Ele administrou bem. Entre outras palavras, simplificando mais ainda para você entender, porque às vezes a gente fala de um grande empresário e a gente não consegue se comparar. Mas eu quero que você se compare. Porque o Senhor tem colocado bens na tua mão. Não importa se é uma grande ou uma pequena quantia, mas é uma quantia. E essa quantia vem do Senhor, porque todo o nosso mantimento, toda a nossa manutenção vem do Senhor. É o Senhor que manda a nossa provisão. Ele é o nosso provedor. E o que Ele coloca nas nossas mãos, tanto faz ser uma grande quantidade como uma pequena, nós temos a obrigação, nós temos o dever de administrar bem. Porque existem promessas na palavra de Deus para mim e para você, que nós não vamos mendigar o pão, que nós vamos ter para emprestar aquele que é fiel ao Senhor. Que nós não vamos pedir emprestado. Tem dizendo lá em Deuteronômio, nas promessas daqueles que são obedientes. E que nós vamos ter para emprestar. Então é inadmissível que exista um crente conhecedor da palavra de Deus, passando por apertos financeiros. Sendo essa pessoa uma pessoa que já tem um trabalho, uma pessoa que Deus já deu a provisão, uma pessoa que recebe a provisão em suas mãos e por falta de uma administração está passando por momentos difíceis e chamando esses momentos difíceis de provação, e que não é. Esse momento aí é consequência de escolhas erradas, meus irmãos. Simplificando mais ainda, para você entender. Quando você gasta mais do que você ganha. Você ganha X e quer gastar 2X. Você é movido pela a compulsão do ter, do comprar, do adquirir, do consumismo. De olhar aquilo que no momento você não pode ter e muitas vezes para agradar a outros você compra. Para impressionar a outros você se endivida. Sabendo que você não pode. E isso acontece demais, falta de controle emocional. Quem é que está controlando as tuas emoções, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus. Porque é inadmissível que um crente conhecedor da palavra de Deus
não administre bem os bens que o Senhor tem colocado nas suas mãos. A partir daí, desse descontrole, inclusive, começa a acontecer as consequências das más escolhas. E aí pode vir também a questão dos escândalos. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 17, versículo 1, exatamente assim. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Que escândalos são esses? Meus irmãos, quando você compra, você é crente, conhecedor da palavra de Deus, prega o evangelho, compra e não paga. Trabalha e diz que não paga, não tem dinheiro, não sobrou. Muita gente utilizando a pandemia para dizer que não sobrou, mas que na verdade não é, que Deus não deixou faltar e você não fez, foi administrar bem. E pegando a questão da pandemia como desculpa. E isso, meus irmãos, também é uma causa de escândalo. Quando você compra e não paga, será que existia esse tipo de característica na vida de Jó? Muito menos na vida de Jesus. E como é que você, que é crente, conhecedor da palavra, que frequenta a igreja, não paga o que está devendo? Por falta de controle financeiro? E diz que está passando pela prova. Está errado, não é verdade. Você não está passando pela prova. Você está colhendo frutos das suas escolhas erradas. E isso é pecado, porque você escandaliza o outro que está ali vendo. Traz escândalo, né? E aí o Senhor diz assim, ó, ai daquele por quem os vierem. Então isso é inadmissível. Portanto, tem que existir uma organização. Anotar o que você comprou, o que você está devendo, quanto você ganha, até onde você pode ir, quanto você pode investir e não dar um passo maior do que a sua perna. Né? E como isso acontece, irmãos? Como isso acontece e isso entristece o meu coração. Porque eu acho isso primário. Eu acho isso primário. Inclusive, isso, para mim, é referente a caráter. Que nós também vimos isso na aula 2, né? Então, portanto, se isso acontece na sua vida, a partir de hoje, você pode tomar uma decisão de não ser mais assim. E a partir de hoje, você mudar a ponto de edificar vidas e usar a sua como testemunho, porque é questão de você se organizar, é questão de você tomar uma decisão, honrar o nome do Senhor e honrar aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos para que Ele multiplique mais. Primeira coisa que você tem que fazer, separar o seu dízimo, porque ele não é seu, ele é do Senhor. E devolver ao Senhor. E utilizar os seus 90%, de forma organizada, honrando ao Senhor. Que era assim que Jó fazia. Foi dessa forma que ele conseguiu chegar no topo que ele chegou. E que se isso for desejo do seu coração, né? E se for permissão do Senhor, Ele vai te abençoar, para que o reino, através de você, aconteça, para que você possa abençoar outras pessoas. Não esqueça, não é por você, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? Portanto, irmãos, Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é quem enriquece, e não traz consigo dores. A bênção do Senhor. Então, essa história... eu comprei um carro mais do que eu poderia pagar, uma casa maior do que eu poderia pagar, uma roupa maior do que eu poderia pagar, e você tem isso como bênção, e isso te traz aflições, isso não vem do Senhor. O que vem do Senhor é aquilo que você dorme tranquilo, com a cabeça no travesseiro, sabendo que vai poder honrar todas as suas dívidas. Amém? Então fica aí a reflexão e a dica para nós aplicarmos na nossa vida, e se já aplicamos, amém, glória a Deus. Mas se não, meus irmãos, não existe mais tempo para andarmos dessa forma. Amém? Ponto 2. O sucesso na esfera do campo. Com certeza. Jó era um homem do campo, era um agricultor. Ele trabalhava com a lavoura e o cultivo da terra, bois e ovelhas,
ofereciam a proteína animal. Ovelha e jumentas ofereciam a produção de laticínio. Ele era um empreendedor do segmento agrícola, que possuía uma grande quantidade de terras e juntas de bois, jumentas, ovelhas, camelos. Portanto, ele não era nômade. Não tinha como se locomover com toda essa estrutura de ficar de local em local. Alguns historiadores levantam essa hipótese, mas diante de todas as características de sua vida, de sua forma de viver, do número de empregado que tinha, dos animais que tinham à sua disposição, nós percebemos que era inviável e que, de fato, ele não era nômade. Ele era um grande empreendedor e tinha um grande empreendimento a cuidar. Amém? Pontos 3 e 4, eu coloquei junto porque um é o complemento do outro, tá certo? O ataque do diabo na esfera comercial e do campo. Pontos 3 e 4, né? Um é o complemento do outro, tá? Na revistinha eles estão separados, nós vamos falar dos dois, eu coloquei dessa forma porque um é o complemento do outro. Nós falamos aqui, nós comprovamos o quanto Jó era próspero, né? E agora nós vamos falar sobre o ataque, que de fato é o que a lição nos traz. O ataque do diabo na esfera comercial e do campo. Amém? Jó perdeu tudo aquilo que tinha conquistado com anos de trabalho duro, honestidade e dedicação. Irmãos, é agora que eu começo a te convidar para se colocar no lugar desse homem, tá? Não sei a forma que você vive, qual é o teu sustento, mas você tem um sustento. Ou grande ou pequeno, mas é o teu sustento, né? Imagina, vamos começar a nos imaginar no local desse homem. Jó perdeu tudo aquilo que tinha conquistado, com anos de trabalho duro, honestidade e dedicação. Seus animais foram roubados, portanto, seu comércio de transportes, fornecimento de laticínio e proteínas foram interrompidos, assim como o cultivo da terra. Tudo foi repentinamente interrompido. Jó estava falido por uma ação maligna. Sem sombra de dúvidas. Jó estava falido por uma ação maligna. No caso de Jó, nós vimos e entendemos que ele não tomou nenhuma decisão errada sobre suas estratégias e escolhas, não. De fato, foi uma provação permitida pelo Senhor e que ele foi aprovado, tá certo? E aí, nesse momento aqui, nós vamos ver Jó falido. Você que está me assistindo, será que você tem noção do que nós estamos dizendo agora? A empresa estava bem, de vento em popa, não foi culpa da administração dele. Ele não esperava porque estava tudo bem. De repente, veio o inesperado. De repente, vieram catástrofes naturais. Queimaram suas ovelhas, os seus empregados. Os outros foram roubados, os outros assassinados. Você pode imaginar isso? Você chegar e acontecer um problema e de repente não existe mais a sua empresa e de repente não existe mais o seu sustento e de repente não existe mais o seu trabalho. De uma hora para outra você estava falido, sem saber como ia ser o dia de amanhã, como você ia arcar com as suas dívidas no dia de amanhã, o seu sustento no dia de amanhã. Foi isso que aconteceu com Jó. Foi a notícia que ele recebeu. Jó, você está falido. E como foi que ele reagiu? Novamente eu pergunto, e como foi que Jó reagiu a essas informações? Meus irmãos, não deu nem tempo ele reagir. Ele recebeu 4 notícias. As 3 primeiras foi, que nós lemos na leitura bíblica em sala, que os seus animais tinham sido roubados, que as suas ovelhas tinham sido queimadas e que os seus empregados tinham morrido. As 3 informações. Eu acredito que nesse momento ele sentou. Acredito que ele sentou escutando. Como foi que ele reagiu a essas 3 primeiras informações? Não deu nem tempo ele reagir, porque na mesma hora entrou outro empregado e veio dar a pior de todas as informações. Aí veio falar sobre os seus filhos. Aí nós vamos entrar aqui no ponto 2, na tragédia de natureza familiar.
Falamos na tragédia da natureza comercial, né? E agora na tragédia da natureza familiar. Ele recebeu 3 notícias. A palavra não fala, mas eu acredito que ele sentou, e eu vou já dizer por que eu acho que ele sentou. Ele sentou e não deu nem tempo ele reagir. Ele escutou, estava tentando ali organizar as ideias. Agora eu quero chamar a tua atenção para esse ponto. Eu sou mãe. Você que é mãe, você que é pai, você sabe. Nós matamos 1 leão por dia, 10 leões por dia pelos nossos filhos. Nós podemos até ser abatidos, nós podemos até passar por provações, nós podemos até apanhar em alguns momentos, mas quando nós lembramos deles, que eles dependem de nós, nós criamos uma nova força. O Senhor nos dá asas de águia, né? Forças inexplicáveis por eles, pelos nossos filhos. É o que nos dá força para sairmos todos os dias, para sermos melhores todos os dias, para sermos exemplo, para sermos espelho. São eles que nos dão força. Comigo é assim. Eles são o meu incentivo. Eles me inspiram, eles me dão força, né? São as minhas flechas, estão na minha aljava. Eu sou a guerreira e eu preciso lançá-los longe, portanto eu não posso me abater no meio da guerra. Eles dependem de mim para acertar. Então, rapidamente, eu e você passamos por provações, mas nos levantamos. Passamos por momentos difíceis, mas nos levantamos, porque tem os nossos filhos. Mas olha o que aconteceu com Jó. Eu acredito que nesse momento, das 3 primeiras notícias, que os animais tinham sido roubados, que as ovelhas tinham sido queimadas, que os empregados tinham morrido também, tinham sido assassinados. Eu acredito que ele estava organizando as mensagens. Mas ele tinha 10 filhos. Ele ainda tinha 10 filhos. Que estavam todos reunidos na casa do mais velho, festejando na casa do mais velho. Entende? Então ali ele ainda tinha de onde tirar forças para recomeçar, que é o que eu e você fazemos. Forças para recomeçar todos os dias pelos nossos filhos, pelas nossas flechas. E nesse momento que ele estava organizando as ideias, meus irmãos, nós lemos, entra outro empregado e dá a pior das notícias. Jó, capítulo 1, 18 e 19. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. E que nova, viu, irmãos? Irmãos, vocês imaginam que reação esse homem teve? Eu não consigo me imaginar nessa cena. Eu não consigo me imaginar nessa cena de fato, né? Eu leio, eu releio, eu medito, porque o bom é você meditar na palavra, mas eu até me recuso de me imaginar nessa cena. Imagine aí, você perdendo todos os seus filhos de uma vez, está repreendido em nome de Jesus, né? Todos os seus filhos de uma vez, foi o que aconteceu com Jó. E eu faço de novo a pergunta, e como foi que Jó reagiu? Como foi que Jó reagiu? Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, por isso que eu disse que ele sentou para escutar as 3 primeiras notícias. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui não é só bonito. Eu acho raso quando uma pessoa diz assim, a história de Jó é tão linda, tão linda, bonita. É profunda, meus irmãos. Está longe de ser linda e bonita. É profunda. O relacionamento dele com Deus era lindo. Mas a história dele, a experiência dele, muito espinhosa e profunda. Adorou. Ele tinha acabado de receber a notícia de toda a catástrofe na vida dele. Entenda. Até a 3ª notícia ele ainda tinha motivos para reagir. Aqui, meus irmãos, ele não tinha mais filhos. Ele não tinha mais filhos.
que é o que nos motiva todo dia a sermos melhor. Qual era o motivo que esse homem tinha para se erguer, para tentar de novo, para continuar? Esse homem rasgou o seu manto em sinal de sofrimento, rapou a cabeça e se lançou em terra. Se jogou em terra e adorou ao Senhor. Adorou. E olha o que ele disse, Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. E disse, saí nu do ventre da minha mãe. E nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Será que você consegue se imaginar nessa cena? Se você não consegue se imaginar nessa cena, vamos nos analisar sobre o que nós estamos passando hoje, na nossa realidade de vida de hoje, com as nossas provações, com as nossas situações reais. Como nós estamos nos comportando? Qual é o tipo de adoração que nós estamos levando ao Senhor? Será que nós só conseguimos adorar o Senhor no tempo da bonança? E no tempo da escassez, do sofrimento, no tempo da prova, a gente não consegue adorar, a gente culpa o Senhor, nos comportamos como crianças, como pessoas que não têm intimidade com o Senhor? Porque nessa atitude de Jó, a forma que ele reagiu, nós percebemos o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus, que era acima de todas as coisas. Ele não tinha mais filhos, mas ele ainda tinha o Senhor. Era o que ele estava dizendo. Ele estava agradecendo ao Senhor porque recebeu, mas estava agradecendo porque também o Senhor tirou. Ele estava dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mesmo sofrendo. Mas ele tinha a certeza de que estava nas mãos do Senhor, de que a vida dele estava nas mãos do Senhor e que Deus era fiel para cumprir todas as promessas. Ele não estava entendendo, ele estava sofrendo, ele estava chorando, mas ele estava adorando. Ele estava com as vestes rasgadas, com a cabeça raspada, ele estava com o rosto no pó, no chão, mas estava adorando. Glória a Deus. Ele estava chorando, mas ele estava adorando. Você consegue imaginar o tom de voz que Jó falou isso? Do ventre da minha mãe eu saí. Ele falou chorando, meus irmãos. Foi pranteando porque estava doendo, mas ele adorou. Ele adorou. Agora, eu quero te fazer pensar sobre essa cena. Irmãos, imagina aí essa cena. Porque houve uma conversa com o inimigo. E foi exatamente a obediência e a postura de Jó que chamou a atenção de Deus. E Deus falou, olha o meu servo Jó para o inimigo. E o inimigo falou, pois toca nos bens dele para ver se ele continua fiel. E assim o Senhor fez. Permitiu que o inimigo tocasse nos bens dele. E ele permaneceu fiel. Você consegue imaginar essa cena no céu? O Senhor olhando para a terra e vendo esse comportamento de Jó. Coração de Deus. Porque Deus já sabia, ele sabe todas as coisas. Mas a cara de tacho do inimigo. Você consegue imaginar? A cara de tacho, a fúria do adversário pela fidelidade de Jó. E o amor que Jó, e o relacionamento que Jó tinha com Deus. Meus irmãos, foi uma fúria grande. Com certeza. Mas a felicidade de Deus foi tremendamente maior. Então, meus irmãos, aqui nós temos um motivo para, em meio às lutas que estamos passando, às adversidades, mesmo difícil, nós louvarmos, continuarmos louvando, mesmo chorando, mas louve ao Senhor. Mesmo doendo, mas louve ao Senhor. Mesmo sem força, mas louve ao Senhor. Mesmo sem entender, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Porque eu creio, sim,
que o Senhor é fiel para cumprir na minha e na tua vida todas as promessas que Ele fez. E a maior delas é que Ele vem nos buscar. E dessa promessa nós não podemos tirar o olho. E por isso que nós não podemos nos abater. Nem olhar para a direita e nem para a esquerda. E prosseguir adiante. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Como se não bastasse, irmãos, teve o quadro da esposa, é o ponto 2, né? O quadro da esposa, que inclusive muitos historiadores, pregadores, leitores, né, condenam a mulher de Jó. Eu trouxe aqui 2 versículos, né, para a gente estudar sobre eles. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Depois de tudo isso, amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Como é que você consegue ainda ficar reto? Como é que você ainda consegue ser sincero diante de tudo que aconteceu com a nossa família? E aí, irmãos, eu sei que não foi um comportamento correto e que nós somos ligeiros, né? Nós somos imediatistas em julgar, porque, graças a Deus, estamos de fora só lendo a história. Né? Essa história é muito pesada, é uma história muito densa, né? História, de fato, é uma tragédia. Foi uma tragédia, né? Mas nós estamos aqui diante de uma mulher. Agora eu quero lhe fazer pensar, certo? Mulher de Jó. A palavra de Deus diz que Jó tinha uma família extremamente equilibrada. Eram 10 filhos unidos que se reuniam em suas casas para festejar a vida, os seus aniversários. Vocês acham que Jó fez isso sozinho? Claro que não. Jó fez isso ao lado de sua esposa. Porque se não fosse ao lado de sua esposa, ele não teria essa família equilibrada. Não, já era um desequilíbrio. Já geraria um desequilíbrio. Tudo tem que estar no seu lugar. A esposa no lugar da esposa, como adjuntora, o esposo como sacerdote, que era o caso de Jó, e os filhos seguindo, os 2, no caminho bom. Com certeza, meus irmãos, essa mulher, a palavra não fala. Mas se nós analisarmos os fatos, Jó tinha uma família equilibrada. E uma família não se compõe só de pai. Tem o pai e tem a mãe. Essa mãe foi uma boa mãe para os seus filhos. Uma boa esposa para Jó. Mas nesse momento ela estava num momento de crise. Eu não estou justificando e nem advogando o caso dessa mulher. Da mulher de Jó. Eu sei que ela poderia ter se comportado como Jó. Mas é aí onde eu quero entrar. Porque nós estamos falando de como nós reagimos às adversidades. Jó tinha um relacionamento com Deus, por isso que ele se comportou da forma que se comportou em todas as situações. Porém, a esposa de Jó se comportou de forma diferente, porque certamente o relacionamento dela com Deus era diferente. Talvez não fosse tão profundo quanto o de Jó. Afinal de contas, quem chamou a atenção do Senhor foi Jó e não a esposa. Mas isso não quer dizer que ela era uma esposa ruim e não quer dizer que ela foi uma mãe ruim. Apenas nesse momento ela estava passando por um momento de crise e nesse momento de crise, como muitas vezes eu e você, podemos perder o nosso referencial, que é Cristo. Podemos perder o equilíbrio. Podemos perder, às vezes, a razão de viver. Tem gente que perde, conhece a palavra de Deus, né? Conhece a palavra de Deus e que por situações adversas passa por essas situações de forma diferente da que Jó passou. É exatamente aí que eu quero chamar a tua atenção. Para que a partir de hoje, quando você for julgar essa mulher, você se analise. Com quem você parece? Você parece com Jó? Ou você se comporta como a mulher de Jó? A mulher de Jó aqui tinha perdido os 10 filhos de uma vez. A mulher de Jó aqui tinha perdido todo o seu empreendimento. A mulher de Jó aqui viu seu marido sair de um pedestal e ser um moribundo. Nessa frase aqui, o inimigo já tinha tocado em sua saúde. Ele estava doente da cabeça até a planta do pé. A gente vai já ler. Alguns historiadores falam
E querem defendê-la, inclusive, dizendo que ela não quis dizer isso. Tem até na revista também essa citação. Que ela não quis dizer isso, que ela estava dizendo para Jó aceitar a sua morte e morrer sem amaldiçoar a Deus. Isso não é verdade. E a gente comprova isso pela resposta que Jó dá a ela. Jó capítulo 2, versículo 10. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Na resposta de Jó, na repreensão dele, a gente percebe que ela, sim, estava, sim, querendo que Jó amaldiçoasse o Senhor. Não sei qual foi, não tem na palavra de Deus, qual foi o julgamento de Deus para com essa mulher. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia. E nós sabemos que essa mulher, ao lado de Jó, também passou por toda a restituição, em dobro. Né? Então, quem sou eu para julgar a mulher de Jó? Mas eu posso aprender muito a como ser com Jó e a como não ser com ela. Né? Porque, de fato, esse momento que esse casal estava passando, meus irmãos, era um momento dificílimo, muito difícil mesmo. A reação da esposa também foi uma provação para Jó. Eu não tenho dúvidas. Jó, nesse momento, ele não tinha mais os filhos. Ele não tinha mais por que prosseguir lutando todos os dias pelo sustento, né? No mínimo, ele tinha que ter ali uma mulher ao seu lado. A palavra de Deus diz em Provérbios 31, versículo 11 e 12, quando fala da mulher virtuosa, o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O que é que a palavra está dizendo aqui? Para mim e para você. E a gente está pegando a história da mulher de Jó agora. Que a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, que deve ser achada em mim e em você, para a glória de Deus, ela faz bem ao seu esposo todos os dias e não lhe faz mal. Todos os dias da sua vida, quer eles sejam bons, quer eles sejam ruins. Quer eles sejam bons, quer eles sejam ruins, porque ela é adjuntora. Ela está debaixo de uma missão, que é a missão do esposo, que é o sustentáculo para ele conseguir ir a mais diante. Essa é a função da mulher, independente do dia que o esposo esteja passando, que os dois estejam passando, porque não existe aqui um lado, existem os dois no mesmo lado. Os dois estavam passando pela mesma situação. E nesse momento, a mulher virtuosa teria feito o quê? Apoiado o seu esposo e dado ânimo ao seu esposo, mesmo sem ter ânimo. O coração do seu marido está nela confiado. Ou seja, nesse momento, Jó teria em sua esposa, se tivesse sido uma mulher virtuosa nesse momento, um apoio. Um apoio para suportar todas essas adversidades. Ele não necessitaria de despojo algum. Por isso que eu acredito, a palavra não diz isso, mas é um pensamento meu, estudando essa lição, que também o comportamento de sua esposa foi uma aprovação para ele. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Nesse momento aqui, Jó não teve sua esposa para o levantar emocionalmente. Olha que reflexivo, igreja. Nesse momento, Jó não teve sua esposa. Ela estava viva, mas não estava ao lado dele, com a mesma visão que ele tinha para poder passar por essas aflições. O fato, no ponto 3, a revista traz um alerta para as famílias. Que
nós estamos falando aqui de tragédias. E na questão da família, nós estamos falando aqui de um forte vento que passou sobre a casa do filho primogênito. Um forte vento, um vendaval, que derrubou a casa e matou todos. E a revista nos alerta. Vendavais enviados pelo inimigo todos os dias assolam os lares. E a revista nos alerta que cada vez mais é hora de nós buscarmos ao Senhor em família. Trazendo aqui algo que dificilmente ouvimos falar nos últimos dias. Trazer as boas práticas de volta, o culto doméstico. Não precisa de ser de longas horas, mas um momento de qualidade, sim, entre a família, buscando o Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra juntos. Porque dessa forma, amados irmãos, nós vamos estabelecer o nosso lar sobre a rocha. E pode vir vendaval, como a palavra diz, e a nossa casa não vai cair. Amém? Glória a Deus. Com certeza dessa forma, o esposo vai estar no local do sacerdote, a esposa no local da mulher virtuosa. E os filhos na aljava, prontos para serem lançados na mão do valente. Amém? Glória a Deus. Ponto 3. Tragédia de natureza física e psicológica. Agora a gente vai entrar na outra esfera da tragédia. Física e psicológica. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem esse diálogo, essa leitura, tá certo? Ponto 1 e 2 eu também juntei, porque um é complemento do outro. E diz, o diabo toca na saúde de Jó. Depois de tudo isso, nós vamos ler aqui na palavra, Jó capítulo 2, dos versículos 3 a 8. Nós vamos ver um diálogo. E vamos ver como foi o desfecho desse diálogo. Amém? Jó, capítulo 2, os versículos 3 a 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão. Glória a Deus. Porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, na primeira parte da tragédia na vida de Jó, nós vimos o inimigo com a permissão de Deus tocando nos bens e na família. Mas a gente ainda não tinha visto o inimigo tocando na saúde, porque ele ainda não tinha autorização. Jó teve um comportamento irrepreensível diante da dor, diante da perda, diante de tudo que ele tinha passado. E a palavra nos relata aqui um diálogo entre Deus e o inimigo. E Deus orgulhosamente mostra Jó e fala, viu? Jó não blasfemou. Jó permaneceu íntegro, Jó permaneceu fiel. Vocês têm noção da alegria de Deus falando isso, meus irmãos? Falando o nome de Jó. Você parou para pensar em Deus falando de você todos os dias, você sendo aprovado todos os momentos, porque a gente está falando de uma situação trágica. Mas quando tem situações pequenas e nem assim a gente consegue ser fiel.
Isso é vergonhoso. Às vezes existem na vida do crente mentirinhas e mentirões. Não existe isso, mentira é mentira. E tem crente que mente por bobagem. Tem escolhas ali a fazer, a ser fiel e não é, não consegue, porque não quer, porque não faz a boa escolha. Tem gente que ainda tem práticas pecaminosas, que só depende da sua escolha ser fiel. E você não se posiciona para agradar o coração do Senhor. Você está vendo aqui o comportamento de Deus, glorificado seja o nome. Aqui era o grande eu sou, se orgulhando do filho dele, dizendo, você viu o boletim do meu filho? Passou de primeira no vestibular. Era isso que Deus estava falando. Foi fiel, foi íntegro. Ele me ama de verdade. Era isso que Deus estava falando. Ele me ama de verdade. Não é por causa dos bens que ele está aqui falando comigo. Não é por causa da família que ele está aqui falando comigo. Não é por causa da esposa. É só porque ele me ama. Era isso que Deus estava dizendo. Será que Deus pode dizer isso de mim e de você? Eu me coloco. Eu fiz reflexões profundas sobre esses textos. Deus foi prestar conta com Satanás. Se orgulhando, feliz com o comportamento de Jó. E Satanás em fúria, enfurecido, porque ele não sabe o que irá acontecer. Só o Senhor sabe de todas as coisas. E Satanás falou, enfurecido. Aí toca em sua pele. Toca na saúde dele. E eu tenho certeza, olha como ele é. Como ele é maligno mesmo. Olha só. Que ele diz da seguinte forma, ele fala no versículo 5. Que eu tenho certeza que ele vai blasfemar na tua face. Você consegue imaginar essa cena, irmãos? E aí, na mesma hora o Senhor falou, você tem autorização. Toque em sua saúde, só não toque em sua vida. E o inimigo não contou pipoca, foi lá, tocou na saúde de Jó e não foi uma doença qualquer. A palavra diz que foi da cabeça até a planta do pé, ferido de úlceras malignas. Úlceras malignas. Jó estava leproso. E a palavra diz que depois disso, aí eu te pergunto, como foi que Jó reagiu, hein, amados irmãos? Você sabe o que é que significa essa atitude que ele teve? De sentar no meio de cinzas, sabe o que é que significa isso? Essa era a forma que os homens, no tempo de Jó, faziam para adorar o Senhor no meio de uma extrema dor. Ele adorou ao Senhor. Aqui ele não cantou, ele não falou, ele não tinha mais força não, mas ele sentou no meio de cinzas e adorou ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. O sentar no meio de cinzas não era só uma prática, não. Era uma atitude de adoração ao Senhor no meio de uma extrema dor. Para se mostrar ali moribundo do jeito que estava. Doente. Cada vez mais necessitado da presença de Deus. Nele não tinha mais força, com certeza. Nele ele não tinha mais força, nele ele não tinha. Nós estamos falando aqui de um homem que estava profundamente entristecido, ferido, doente, e que mesmo assim adorou ao Senhor. Mesmo assim adorou ao Senhor. Ele adorou. Qual foi a reação de Jó diante de sua calamidade de saúde física? Ele adorou ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel.
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, do que podem suportar. Mas quando forem tentados, eles lhes providenciará um escape para que possam suportar. Portanto, irmão, suporte. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra nos garante que o Senhor não vai nos dar tentação maior do que nós não possamos suportar. Suporte. Ele é a nossa força. Quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes, porque Ele é a nossa força. E era exatamente assim que Jó estava. Ele não tinha mais força, de fato, era um ser humano como outro qualquer, não era um ser sobrenatural. Era um ser humano igual a mim e a você, que decidiu adorar o Senhor. Que eu e você podemos também tomar essa decisão. Em meio a situações difíceis, inclusive. E não só em momentos bons. E não só em momentos bons. A sua saúde mental, depois de todo esse quadro que nós acabamos de falar, com certeza estamos falando de um homem de carne e osso. Ela foi abalada. Embora nós não possamos falar que ele passou por depressão, porque em momento algum na palavra existe essas características. Mas com certeza ele estava triste. E por causa de tudo isso, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Jó, capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Depois, irmãos, leiam do versículo 1 ao 14, né? Para vocês verem aí o diálogo de Jó, né? Ele falando e amaldiçoando o dia em que ele nasceu, e ele expressa toda a dor que ele estava sentindo. Mas em nenhum momento ele pecou ou ele blasfemou contra o Senhor. Em nenhum momento. Conclusão da aula, eu trouxe um versículo, tá? Para nos encorajar cada vez mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma aula maravilhosa que eu aprendi demais com essa aula, né? E que eu espero que vocês também tenham sido edificados nessa tarde. Que o Senhor possa estar falando contigo nesse momento sobre todas as coisas que precisam serem organizadas. Amém? E eu glorifico a Deus por esse momento mais uma vez. E até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor a todos.